A alta no petróleo tem efeito direto na inflação em qualquer parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. É o que a gente vai conversar agora, porque os preços da gasolina por aqui estão defasados em 28%. O governo federal avalia a possibilidade de segurar os preços de combustíveis durante esse período de guerra. Aliás, esse é exatamente o tema da enquete que está aberta a partir de agora no portal da Jovem Pan News, para você correr lá, votar e participar, justamente perguntando a vocês o seguinte: o presidente Bolsonaro vai conseguir segurar o preço dos combustíveis, sim ou não? Vota lá no final do programa, eu trago o resultado parcial. Senhores, ótima tarde novamente a vocês. Eu quero repassar essa pergunta: como é que o governo vai conseguir resolver esse pepino, Serrão? Saudações, meus amigos e amados haters. Exatamente. Tarefa nada fácil, missão quase impossível. Por quê? No Brasil, sempre a gasolina, os combustíveis estiveram com valores altíssimos. Agora vão falar de uma defasagem de 28%. Imagina se não tivesse essa defasagem. Já é a gasolina caríssima que o brasileiro sempre pagou. E uma gasolina sem qualidade, que tem misturada nela álcool. Então, se sobe o preço do álcool ou varia o preço dessa commodity, a gasolina também tem seu preço afetado. Política de doido. O Brasil, no curto prazo, só pode resolver essa questão de algum jeito. Primeiro, baixar os impostos ao máximo. O governo federal já fez a sua parte, mexendo nos principais impostos, mas os estados têm que chegar a uma padronização do ICMS para baixar esse valor. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, você teria que criar, ou poderia criar, uma espécie de subsídio a esse combustível. Só que aí entra a questão da grana. De onde você vai tirar o que está sendo estimado aí, 72 bilhões por mês para bancar essa operação? Então, essa é uma situação complicada. No médio para o longo prazo, o que o Brasil tinha que fazer? Mudar o nosso modelo. Que o nosso modelo é que faz o combustível ser caro. Ele é errado. A gente aqui tinha que ter concorrência na área de refino e distribuição muito maior do que temos hoje, sobretudo na área do refino. A Petrobras pode ser privatizada? Todo mundo muito fala disso. Pode, mas antes de você privatizar a Petrobras, você tem que abrir o mercado, criar um mercado primeiro. E aí sim, depois de criado esse mercado com concorrência, aí você decide o que vai fazer da Petrobras, porque ela tem vocação para ser uma empresa de exploração de petróleo. Nisso ela é craque, nisso ela é muito boa, nisso ela tem capacidade de gerar muita receita para o Estado brasileiro. E aí vai se debater se ela tem que ser privada para isso, com capital totalmente aberto em Bolsa de Valores, sem participação acionária da União, ou com uma participação menor da União através da famosa Golden Share, que é que permite que a União Federal tenha direito a voto para decidir questões estratégicas da companhia. Fora isso, não há o que fazer. Marco, eu me lembro muito bem, entre 2010, 2013, 2014, que nós tivemos um boom no que se refere aos preços dos combustíveis aqui no país. O que os governos petistas fizeram? Foram lá e colocaram recursos públicos dos pagadores de imposto justamente para pagar essa conta. Resultado final, nós estamos com o mesmo problema. Como é que resolve? Exatamente, Paulo. Boa tarde aqui a bancada toda. Feliz Dia das Mulheres e a audiência da Jovem Pan, uma ótima tarde. Paulo, não existe mágica aqui. Essa ideia de controlar preço, essa premissa de desenvolvimentistas e economistas que gostam de brincar com uma varinha mágica a respeito de flutuação do preço da gasolina aqui no Brasil, só gera prejuízo. Primeiro porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. É muito fácil você falar que vai pagar uma conta com dinheiro que não é teu. E você não sabe nem o tamanho do rombo que pode ser gerado com base nisso. Então, muito se discute, e eu acho errado dar uma entonação técnica para essas discussões que são completamente insanas no âmbito do Congresso Nacional, inclusive a que fala do fundo para fazer a, digamos, compensação de valores do preço, da variação do preço da gasolina aqui no Brasil. É conduzido por um deputado, o relator é um deputado petista, é um sindicalista que não sabe absolutamente nada de economia e desinforma a população quando você vê várias entrevistas de economistas
que muitas vezes as pessoas reputam que são pessoas sérias, falando, não, o preço parametrizado com o preço internacional pode ser desvinculado, que era a mesma proposta do Lula. Quando o Lula falava sobre regulação da mídia, ele falava também sobre essa desindexação do preço. E, Paulo, isso nada mais é do que um absurdo, um ultraje do ponto de vista econômico. O preço ele tem que flutuar, sim, de acordo com o mercado. Tudo que for colocado como alternativa é com dinheiro da população e sem nenhum tipo de segurança jurídica ou a respeito da própria flutuação desse preço. Então, vai ser utilizado de maneira manipulável, sempre em detrimento da população, e há um fim eleitoral. Qualquer pessoa que for gerenciar esse fundo vai utilizá-lo única e exclusivamente com uma premissa eleitoral e política, para ele e para os seus amigos. Então, é uma bobagem a gente levar a sério uma discussão a respeito disso. É que nem querer controlar qualquer outro tipo de preço. A história já ensina que esse tipo de discurso é um tiro no pé. Ô Constantino, mas o presidente da República, o Palácio do Planalto, está bastante preocupado com essa história, porque essa história, querendo ou não, tem consequências eleitorais sérias, visto a quantidade de pessoas que usufruem desses combustíveis. Você acha que o presidente vai optar pela estratégia eleitoral ou pela estratégia estadista? Boa tarde, Paulo, e a todos. Parabéns às mulheres. Eu espero que ele escute o economista brilhante que ele tem no Ministério. Porque, juntando o que o Serrão e o Marco Antônio disseram até aqui, né, o fato de Petrobras ser uma empresa estatal joga mais pressão no colo do governo. O presidente fica com essa pressão e com a tentação de atender de alguma forma a sociedade, entre aspas, e entregar algum tipo de controle de preços. Por outro lado, isso é um tiro no pé e do ponto de vista de economia, e eu sou economista, tenho que falar como economista, né, isso é absolutamente perverso. O resultado disso. Tem um paper do Friedrich Hayek, grande economista austríaco, prêmio Nobel, de 1945, portanto, período de guerra, né? Também um período muito delicado, muito mais até do que o atual, chamado O Uso do Conhecimento na Sociedade. E nesse paper ele explica o que é o preço, para que serve, qual é a sua função. Se o preço da gasolina, do petróleo em geral, está disparando, isso é para alertar a todos os agentes tomadores de decisão no mercado que algo está acontecendo com a oferta e com a demanda. No caso, a oferta está totalmente ameaçada porque tem um grande produtor que está em guerra. E agora o governo americano subiu bastante o tom, e não só o tom, partiu para ações mais concretas, que é praticamente uma declaração de guerra, sim. Então nós estamos caminhando para uma situação mais preocupante em relação à participação americana nesse conflito. Isso tudo gera apreensão, o preço dispara porque vai faltar produto. O que você faz numa hora dessas? Deixa as pessoas continuarem comprando por um preço artificial, fingindo que não está acontecendo o que está acontecendo? Sabe qual é o único resultado prático disso? Escassez. Então, o alerta que vem pelo preço é para informar as pessoas que elas precisam poupar, racionar, que elas precisam tomar decisões de acordo com a nova realidade, não gastar combustível para coisas desnecessárias ou supérfluas, e o próprio mercado vai ajustar isso, vai para onde tem mais prioridade, para onde tem mais demanda efetiva. Esse é o papel do preço na sociedade, e Hayek descreveu de forma brilhante. No longo prazo, né, o que o Ocidente precisa fazer é justamente entender esse problema e se tornar menos dependente de países produtores de petróleo, que são países muito complicados, como Irã, Rússia, Arábia Saudita, Venezuela, né? Agora os Estados Unidos está tentando fechar acordo com o Irã, intermediado pela Rússia, e está se voltando para a Venezuela e flertando com Maduro, que teve uma reunião muito diplomática final de semana, segundo o ditador socialista. Isso é um tiro no pé. O que o Ocidente precisa fazer a longo prazo? Investir em produção de petróleo dentro do seu quintal. Agora tem que acertar só com os ambientalistas. O Piperno, me tira uma dúvida. Se o Lula fosse o presidente da República, o que ele faria nessa situação? A primeira coisa que ele não faria é essa visão preconceituosa do Marco, que diz, por exemplo, veja um sindicalista que o que vai entender de economia e tal. Ele enfim, o deputado em questão, ele é um relator de um projeto que pode apresentar uma alternativa de longo prazo. Eu nem concordo com muita coisa lá do que ele está dizendo. Mas o que está colocado na mesa agora, e que talvez o Lula muito provavelmente tenha soluções parecidas com a do Bolsonaro, e os dois foram pelo mesmo caminho, os dois falam em intervenção no mercado de preço.
O que, na realidade, vai contra a lógica econômica. Veja, o petróleo, ele vinha em alta, Paulo, já antes da guerra. O petróleo, a partir do momento que o mundo começa a se recuperar economicamente da pandemia, ele sai dos $24, que foi o preço por qual ele desabou no primeiro quadrimestre ainda de 2020, e já andava pela casa dos 80 e pouquinhos, quando as tensões começaram a ficar muito mais eloquentes a ponto disso ter desencadeado a guerra. Então, não há nenhuma mágica no curto prazo para solucionar isso. Aliás, Paulo, amanhã, 9 de março, por sinal, um grande beijo a todas as mulheres hoje, mas amanhã, 9 de março, amanhã vamos completar 11 anos de uma matéria que eu até publiquei em rede social ontem, publicada pela revista Exame, que falava do estouro da boiada do preço do petróleo lá atrás, quando chegou a bater em 147 e grandes bancos e consultorias falavam que poderia chegar a 200. Aquele era o momento de escassez. E agora, com a Rússia sofrendo essas sanções, é evidente que esse preço vai ficar muito maior. Então, o presidente Biden, eu falei disso aqui ontem, né, mandou essa missão lá para a Venezuela no final de semana, acelera o acordo nuclear lá com o Irã, exatamente em busca de novos produtores, porque a Rússia produz 8 milhões de barris dia e não vai ser fácil suprir isso. Então, por exemplo, no caso da Venezuela, que está com a produção totalmente dilacerada hoje, produz míseros 800 mil barris hoje, a solução é exatamente mandar a gente para ampliar rapidamente isso em empresas americanas, e aí viria o acordo com o governo para passar a explorar esse petróleo por lá. Agora, aqui no Brasil... Por que explorar na Venezuela e não no Canadá ou nos Estados Unidos? O editorial do Wall Street Journal hoje chama de política energética bizarra de Joe Biden. Está flertando com ditaduras fracassadas em vez de permitir. Só tem que combinar com esses ambientalistas chatos, com os ecochatos alarmistas. Por que deixar produzir petróleo na Venezuela com tecnologia muito mais ultrapassada, obsoleta e uma ditadura que você está financiando, em vez de permitir a produção interna? É uma coisa inaceitável, incompreensível. Mas só um segundinho aqui, porque o Piper não citou meu nome, me chamou de preconceituoso. Sindicalista que não entende nada de economia é o relator do projeto de lei. Isso. Sim, não, ele poderia ser um economista que não sabe nada de economia. Ou você pode falar para mim, Orlando Gomes sabe alguma coisa de fake news porque ele é relator do projeto? Não sabe. Ele não conseguiu conceituar fake news para nós aqui no programa. Então é muito simples. É só uma relação do cargo que ele se apresenta como ocupante ou como ele ocupava no passado e não saber nada de economia. Esse é o ponto. Ô, Constantino. E com relação... Só uma coisa. A Venezuela é uma ditadura ou não? Bom, mas eu falei isso aqui, acho que foi quando? Sexta-feira. É uma ditadura, não? Eu listei um monte, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Cuba. Não, tudo não. Eu não disse que o Brasil é. Eu disse que o Brasil... Bom, eu não vou voltar ao assunto do Brasil. Mas a Venezuela eu já disse aqui outro dia. Aliás, eu não disse aqui outro dia, eu disse 1 milhão de vezes. Sobre isso, Constantino, é claro que em algum momento a produção dos Estados Unidos e no Canadá, ela vai vencer essa queda de braços com ambientalistas, porque vai ser uma necessidade que vai acabar ditando aí essa tomada de decisão. Agora, também não se substitui um produtor de 8 milhões de barris dia só com o petróleo dos Estados Unidos, com o petróleo do Canadá, eventualmente um aumento de produção aqui no Brasil, que certamente vai acontecer. Então, também é necessário trazer de volta para esse mercado esses produtores marginais. A Venezuela, o Irã, que ficou fora. No curto prazo, Constantino, não tem outro jeito. No curto prazo, o que o Piper está falando é que tem que financiar a ditadura. Não, ditadura, Arábia Saudita é pior ainda. Olha só. Constantino, vou só pedir para a nossa produção, por favor, aumentar o volume do Constantino aqui para que a gente possa ouvi-lo. Deixa eu aproximar o meu microfone. Eu acho que o Piperno pode ter um ponto aqui, sim. No curto prazo é um dilema que se impõe. Claro. Né? Agora, veja, eu acho que o Ocidente tem que aceitar um sacrifício maior também. Na guerra não foi assim? Na Grande Guerra? Então você tem que aceitar também. A narrativa do Joe Biden interna aqui era de que ia impor o máximo de sacrifício à Rússia com o menor sacrifício possível aos americanos. Hoje ele já mudou
já subiu o tom, já está dizendo que vai sancionar petróleo russo. Isso impõe um custo muito maior interno. Alguma hora o Ocidente tem que aceitar isso. A Alemanha, que tem metade da energia vindo da Rússia, já está muito mais com essa mentalidade do que o resto. Tem que aceitar esse sacrifício. Agora, a longo prazo é fundamental atropelar esses ecochatos que não tem mais o que fazer da vida e entender que a realidade se impõe. Ou os Estados Unidos vão ter o seu shale gas, o xisto, o fracking e vão produzir petróleo em casa, ou vão depender de Irã, Rússia, Arábia Saudita e Venezuela. Então tem que escolher aqui o que é melhor. A resposta está clara. Essa guerra serviu para enterrar de vez esse alarmismo inconsequente dessa esquerda progressista. Não tem nada a ver com a esquerda progressista, não. Isso aí é uma realidade econômica que se impõe. Não se impõe, não. O Biden foi o primeiro a dinamitar uma série de políticas implementadas no governo Trump com relação a fracking, com relação ao Keystone Pipeline. Tem uma série de... Obama é o cara do shale gas. Então, vamos voltar mais no tempo. Naquele momento, a produção americana era muito menor do que é hoje. Quer dizer, graças a essas liberações... Graças à tecnologia, não é o Obama, não. Nem tudo que acontece num país é mérito do governo. Não estou dizendo que... O mercado americano funciona bem. Eu estou dizendo para você... Apesar do governo, muitas vezes. O que eu estou dizendo é o seguinte, que foi exatamente o Obama que dobrou essa resistência ambiental. Então, essa resistência de ambientalistas na época, não fosse aquilo lá atrás, a produção seria muito menor. Então, era um momento emergencial como é hoje. Até porque a gente estava falando de uma crise muito brava em 2008, 9, 10, 11. Agora, deixa eu perguntar para vocês, porque vamos enxergar a nossa situação. Vocês estão trazendo aqui a situação nos Estados Unidos, dentre outros países aí citados pelo Piperno, mas e o Brasil? O Brasil está preparado para financiar essa história toda? Porque nós estamos falando de 70 bi, certo, Constantino? É mais ou menos isso. 70 bi são 5 bi por mês, pelo menos para financiamento justamente de subsídios em relação a esse aumento de preço dos combustíveis. Como é que a gente fica? Acho que esse é o ponto. O Brasil não está preparado. Paulo, eu vou lembrar de uma história que me foi contada pelo Paulo Guedes, quando era meu chefe. E ele estudava na Universidade de Chicago, onde ele tem o doutorado dele, e o professor Milton Friedman estava dando uma entrevista. E o jornalista perguntou exatamente isso sobre a crise no Irã lá e no Oriente Médio. O que os Estados Unidos deveriam fazer? E ele virou e falou, você quer a resposta como economista, professor, ou como cidadão americano? Como professor, estamos na universidade. Não faz nada. Deixa que a coisa funcione por si só, o preço vai disparar, o mercado vai ter que racionar o consumo, no longo prazo vai ser até tudo muito melhor. Nós vamos ter fontes alternativas, vamos depender menos desses países. Aí ele estava indo embora, ele ainda perguntou, você esqueceu de perguntar como é um cidadão americano. E aí? Eu acho que a gente devia invadir aquela porcaria. Então, assim, do ponto de vista, dependendo do chapéu que você usa, né? Os Estados Unidos ou o Brasil, eles podem agir de uma certa forma ali para apagar incêndio no curto prazo. Sei lá, eu acho que pro longo prazo do Brasil existir, o Lula não pode voltar a ser presidente. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro faça que aumente a chance dele de vencer no final do ano, eu sou a favor, teoricamente. Porque eu estou pensando no longo prazo do Brasil. Agora, veja... O Consta, ele segurou até agora esse aumento, né? Não pode fazer nada. E o Bolsonaro, diga-se de passagem, ele não fez nenhum tipo de intervenção até o momento, certo? Até o momento. Isso. A Petrobras está com liberdade para manter o seu próprio programa de preço. E assim provavelmente não haverá essa intervenção. O presidente Bolsonaro não fará essa intervenção, como tem alguns torcendo que ele faça, para criar o tumulto e puni-lo e condená-lo por ser um operador errado no mercado financeiro. Mas, Paulo, não vai acontecer. Mas Serrão, o próprio presidente da República tem sido crítico a esse modelo de paridade que, inclusive, a gente discutiu ontem. O modelo de paridade pode ser debatido, sim. Mas esse modelo de paridade, se for alterado, terá que ter subsídio. Mas vamos lá, na verdade, não é que o Bolsonaro, ele faz algumas declarações pontuais e a mídia repercute de uma maneira completamente... Não, existe uma repercussão aí que não é tudo isso. Então ele fala, mas ele fala em seguida a essa declaração, ele fala, vou me reunir com o meu comitê econômico, com o Paulo Guedes, com o pessoal que entende. Então ele dá a declaração falando, a política de preços da Petrobras é antiquada, tem que ver isso daí, mas ele pode estar falando de 1 milhão de coisas referentes à maneira como o preço de alguma forma, estipulado dentro da Petrobras. Esse é um ponto. Mas, Paulo, tem um negócio que eu acho importante também, que é o tabu das estatais. A gente sempre bate aqui no programa, mas é importante reiterar.
Quem que está, como provavelmente quem vai estar na chapa do Alckmin, do Lula como vice? É o Alckmin. E o Alckmin é o cara que, na campanha eleitoral, colocou o boné de todas as estatais para falar que ele não era privatista, que ele não ia privatizar 2006, absolutamente isso, nada. Né? Exato. 2006. Então, a gente tem que quebrar no meio essa cultura perniciosa de que estatal serve para alguma coisa. Não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. É retrógrado, é uma visão já pacificada. Não dá para você defender que uma estatal serve para alguma coisa. É ridículo isso daí, e isso daí tem que ser colocado no debate constantemente, porque está cheio de economista socialista fabiano aí defendendo que estatal serve a um propósito. Só serve ao propósito que a gente viu nos últimos 20 anos. Corrupção, inchamento da máquina pública, cargo desnecessário e por aí, e aí vai. Agora, esse modelo estatal, ele é fascista. A gente tem que deixar bem claro isso. Ele é fascista. Fascista é o quê? É o Estado que é dominado por corporações. Esse modelo estatal, ele é dominado pelas corporações. Então, ele é conveniente para determinado segmento político que já teve sua hegemonia no Brasil, mas que depois de muito longa temporada de corrupção, ninguém aguenta mais eles. Fala, Pipeno, por favor. Não, na verdade, assim... Não, posso só fazer uma observação aqui para ouvi-los também? Nós estamos bem em frente de uma discussão política, não econômica, certo? Se houver a intervenção do presidente da República e do governo, nós estamos discutindo política aqui. Isso. Até porque você, por exemplo, furar para buscar petróleo lá no pré-sal é uma decisão política. É caro no começo, mas você vai tomar essa decisão ou não. Agora, voltando aí a tudo isso que o Marco falou, né, parece discussão de boteco. Porque, veja, não existe um modelo estatal de produção de petróleo no Brasil. Existe uma grande empresa de companhia mista em um mercado que hoje tem mais ou menos umas 100 empresas furando o poço por aí. Inclusive, você sabe que tem pouca gente, aliás, aqui no Brasil, Paulo, tem muita gente que, aliás, quase todo mundo desconhece que você tem petrolíferas, empresas pequenininhas de extração de petróleo, principalmente lá no Nordeste do país, que são praticamente empresas familiares. Tem gente que fura campo enfim, terreno seco e não no mar, e extrai lá 200, 300 barris dia. Aquilo é uma produção quase que doméstica, mas obviamente, né, acaba dando um dinheiro suficiente para que essas pessoas se mantenham bem. Então, não existe hoje uma produção obrigatoriamente, exclusivamente estatal de petróleo no Brasil. O Serrão fala, por exemplo, em refinaria. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque também não é proibido construir refinaria. O problema é o custo de se construir uma refinaria. Então, o mercado está aí. Quem quiser construir uma refinaria a mais ainda, Não, o argumento é falso. Não, é muito olha só. Não é não. Pipeno, o fato de existir um player gigantesco que é estatal e, portanto, não segue a lógica econômica, isso muda todo o mercado. Agora, sobre a questão de ser política e não economia, que o Paulo trouxe, por acaso eu estou lendo um livro aqui interessante e tem uma citação do Thomas Sowell que é brilhante para resumir isso, né? A primeira lição da economia é a escassez. Né? Nunca tem o suficiente para satisfazer todas as demandas, tudo aquilo que as pessoas querem. E a primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. Então é exatamente esse o ponto. Os políticos querem ignorar a lei econômica, tudo bem, mas não pode ser impunemente, porque nunca será. Existem leis econômicas. Consta, você acha que essa privatização... Então vamos imaginar que o outro cenário deveria ser o da privatização da Petrobras. Essa privatização nos traria independência? Não, no primeiro momento. E também não basta só privatizar, tem que ter um mercado concorrente. Isso, tem que ter liberdade, tem que ter menos burocracia, tem que encher de empresa gringa aqui explorando. Veja, aqui nos Estados Unidos você vai abastecer no posto de gasolina, 300 marcas. Produtor tem de tudo aqui, inclusive a Petrobras. Todo mundo produzindo. Né? Então, assim, tem que trazer o livre mercado para esse setor. É um setor estratégico, dizem os nacionalistas. Pô, a coisa mais estratégica que existe, mais do que gasolina, né, é comida. Quando a União Soviética
tentou concentrar a produção de alimento, morreram milhões e milhões de pessoas de inanição. Então, justamente por ser estratégico, tem que deixar o mercado cuidar. Mas Constantino, e esse ponto é que é o ponto crucial, porque hoje, esse modelo que tem no Brasil, ele exatamente encarece o custo de tudo, sobretudo da comida. Então, a gente tem que mudar esse modelo brasileiro. Ele não atende mais à realidade daqui. Tem que ter concorrência. E o mais importante de tudo, o fato de existir a Petrobras, que numa canetada, sob pressão do presidente, se fosse o Lula já tinha feito, pode congelar preço, isso gera a pressão politiqueira. Se não existir o instrumento, aqui o Joe Biden está vendido. A turma está abastecendo, está revoltado, o Trump está tirando sarro já no Gab, porque ele não está no Twitter nem no Facebook, mas ele está lá falando, já estão com saudade de mim? E é óbvio que tá, né? Todo mundo sabe. Se óbvio, não sei não, né? Não, óbvio, pode ter lá aqueles analistas descabelados que falam que o Biden é a normalidade para o mundo e o Trump é do mal. Inclusive mostrou, mas isso não é analista sério. Inclusive agora, mostrou quem age, né? Agora. Tá todo mundo com saudade já do Trump. Agora, o Biden vai pagar um preço político por isso, óbvio que vai. E tem a ver com a incompetência dele, o que está acontecendo. É óbvio que tem. Agora, não existe uma Petro USA que ele tenha que ficar se justificando o tempo todo por que o preço está subindo e que ele poderia controlar. Isso tira uma pressão enorme da Casa Branca aqui. Exato. E tem um ponto só que eu acho também interessante, que está dentro do modelo soviético de Estado que o Piperno defende. Nossa, o Brasil, durante o governo petista, foi campeão em criar as campeãs nacionais. E isso envolve uma mistura de políticos corruptos com empresários corruptos. Você faz essa mistureba tóxica e daí você propicia exatamente para determinadas empresas gigantescas, com subsídio público, inclusive, muito dinheiro do BNDES, de vários bancos, a capacidade econômica de desarticular todos os competidores. Essa é a antítese do capitalismo, mas com um véu de capitalista. Então, as pessoas, por exemplo, a nossa audiência, às vezes enxerga, fala, nossa, o capitalismo é tão injusto. Na verdade, isso daí não é capitalismo. Os americanos chamam isso de capitalismo crônico. É a antítese do capitalismo. E isso acontece no Brasil reiteradamente. E a gente tem um problema também de regulação excessiva dos mercados. Por que a gente tem 4 players de telefonia, 4 players na área bancária? É tudo 4, 5. E o preço desses 4 ou 5 vai ser sempre alto. Por quê? Porque você não tem competição suficiente para reduzir o preço. Então vira uma espécie de pseudo-cartel constante que o brasileiro fica sujeito. Por que a telefonia é tão ruim aqui? E não funciona, e você paga caro para não funcionar. Banco, a mesma coisa, taxas altíssimas. Agora começou o sistema bancário a ser revolucionado pelas fintechs. Mas tudo isso, Piperno, é em virtude de uma visão que regula demais, regula excessivamente a iniciativa privada e, de novo, né, misturado com essa ideia de que estatal pode ser boa para alguma coisa. Então vamos lá, só para finalizar de minha parte. Primeiro que o governo de esquerda do Brasil teve durante 13 anos, né? Lula e Dilma. O resto foi toda a direitalha que montou esse esquema, acabou. Meu Deus, Fernando Henrique Cardoso de direita. Mas eu tô ouvindo isso. Levou o PFL para o governo. FHC vai ficar muito triste. Levou o PFL para o governo. E, aliás, entregou a economia para gente de centro-direita. E, aliás, que abriu o mercado. Que abriram o mercado. Bancou MST, criou cota racial no país. Esse é o governo de direita. Meu Deus do céu. Olha, vamos lembrar um detalhe aqui importante. Serrão, todo esse problema que temos hoje no modelo da Petrobras foi criado no governo de Fernando Henrique Cardoso, gestão de Luiz Felipe Reis Tun. Então, o PT depois só herdou essa máquina, achou isso maravilhoso na Petrobras, na Eletrobras, nas outras Brás, e fez a festa que fez de corrupção e incompetência. Então, tudo começou lá atrás, custo-canto. Então, só para fechar o que eu estava dizendo, aliás, se não fosse o pré-sal, tá um monte de carro parado porque não ia ter combustível. Então, o Brasil tem uma bomba relógio agora, que é o aumento das tarifas de transporte público. Isso está sendo represado há muito tempo, já há mais de 2 anos. Então, é claro que a conta do combustível vai passar por isso. E aí, algum gênio do governo, anteontem, eu estou falando em pegar parte dos dividendos que a Petrobras pagou ao governo, 38 bilhões de reais, veja, olha a dinheirama que o governo recebeu, ainda querem acabar com isso. Mas, enfim, pegar essa dinheirama e distribuir lá para subsídio. Está errado.